Num vídeo recente que a gente postou aqui, falando sobre a primeira sanfona de Luiz Gonzaga, a gente usou uma foto que a gente acreditava ser de Luiz Gonzaga, rei do Baião. Só que não era. A foto era de Luiz Gonzaga Tavares Calixto, o nosso Luizinho Calixto, mestre dos 8 baixos. E por isso, nosso vídeo de hoje é sobre a família Calixto. Vamos comigo? A família Calixto é uma família muito tradicional dentro da cultura de 8 baixos aqui no Nordeste. E essa cultura do fole de 8 baixos é uma cultura extremamente importante para toda a cultura nordestina, para toda a tradição da música nordestina, porque é ela que antecede toda essa cultura do forró, a cultura da sanfona de 120 baixos como a gente conhece hoje. Então ela é a nossa matriz, né? O fole de 8 baixos é um instrumento que também é uma sanfona, mas que, diferente da sanfona de teclado, ela tem botões dos dois lados. E aí, aqui na mão esquerda, ela tem exatamente 8 baixos, como o nome sugere. Mas a principal diferença é que numa sanfona normal, se você abre o fole, é uma nota, e quando você fecha, é a mesma nota. Já no fole de 8 baixos, não. Quando você abre é uma nota e quando você fecha é outra nota. Isso torna um instrumento extremamente complexo, extremamente rico em possibilidades, e se diz que é um instrumento muito difícil de ser tocado, porque além de controlar que notas você está tocando na mão direita e na mão esquerda, você ainda tem que controlar exatamente qual é o movimento, se abrindo ou fechando o fole, tá bom? Então, o seu João de Deus Calixto, também conhecido como Seu de Deus, ele nasceu em Lagoa Seca, que é um município que fica perto de Campina Grande. Ele começou a tocar acompanhando um outro tocador de fole de 8 baixos. E aí nessa banda ele tocava reco-reco. E ali, por observação visual, ouvindo e vendo como é que se tocava o fole de 8 baixos, foi que ele começou a assimilar tudo aquilo e tocar. E aí se tornou um grande sanfoneiro, um grande folista. E quando teve seus filhos, essa tradição foi passada adiante, né? Então, é uma tradição que é importante que se diga, tem uma linha familiar, tem uma forma de ser passada, de ser difundida através de gerações muito forte. Então, essa coisa de pai para filho é algo que é muito marcante na tradição do fole de 8 baixos. Zé Calixto, o filho mais velho de Seu de Deus, começou a tocar acompanhando o pai. A família se muda para Campina Grande e é ali que Zé Calixto tem seu primeiro contato com as rádios, né? Então, nesse momento ali, em meio à Rádio Borborema, ele consegue inclusive um contrato para tocar dentro de um programa da rádio e vai ganhando visibilidade como artista, né? Inclusive, ele era chamado antes de José Calixto e depois mudou seu nome artístico só para Zé Calixto. Para ser bom sanfoneiro, se você não tocar a escadaria, você não é bom sanfoneiro. Certamente isso você escuta hoje, porque Zé Calixto foi um cara que gravou a escadaria e que tornou essa música um clássico da sanfona. Escadaria é uma música composta por Pedro Raimundo e quando Zé Calixto gravou essa música, se tornou um grande sucesso e hoje muitos sanfoneiros por aí tocam escadaria. É uma música que não pode faltar no repertório, né não? Zé Calixto teve muitas influências no seu repertório, mas a gente pode citar duas principais. A primeira é Luiz Gonzaga, que era um sanfoneiro que estava estourado na época, né? Então, Zé Calixto nasce em 1933, então durante a infância e juventude dele, ele já ouvia os sucessos de Luiz Gonzaga. Então vamos pensar aí, por exemplo, em 1947, Luiz Gonzaga grava Asa Branca. Nisso, Zé Calixto já era jovem e acompanhou esse crescimento, esse sucesso de Luiz Gonzaga. Então, Luiz Gonzaga influenciou tanto o repertório quanto a formação instrumental que Zé Calixto adotou, né? Porque antes se tocava muito com outros instrumentos como
pandeiro, o reco-reco, o melê. E aos poucos isso foi substituído pela formação instrumental que Luiz Gonzaga propunha, que era sanfona, zabumba e triângulo. Além da influência de Luiz Gonzaga, Zé Calixto também foi muito influenciado pelo choro. Então ele estudou cavaquinho, por exemplo, e aí tirou diversos repertórios de Valdir Azevedo. Então ele tem ali uma influência chorona, uma influência do choro, né? E ele une essas duas influências, esse estilo ali carioca, meio do Sudeste, que vem se difundindo pelo país, com essa tradição dos sertões nordestinos do Fole de Oito Baixos, e agora com o sucesso do forró difundido por Luiz Gonzaga também. Ele une essas coisas e assim forma o seu próprio estilo de tocar. Uma coisa que é curiosa sobre Zé Calixto é que, diferente de Luiz Gonzaga, que aprendeu a tocar oito baixos e depois transpôs várias coisas que ele aprendeu no oito baixos para a sanfona de 120, Zé Calixto fez o caminho contrário. Então, ele tocou oito baixos e durante um certo momento na vida ele começou a praticar também a sanfona de 80 baixos. Ele tinha uma de 80, de teclado de 80 baixos. Ele usou essa sanfona de 80 baixos para estudar muita coisa de harmonia, assim como também usou o cavaquinho e todo o repertório de choro para estudar vários caminhos harmônicos, né? E ali agregou muitos dos conhecimentos que ele adquiriu com a sanfona de oito baixos e com o choro, trouxe para o universo do fole de oito baixos, né? E é por isso que hoje ele tem esse repertório assim que é tão rico harmonicamente, né? Gravou inúmeras coisas que são muito complexas harmonicamente e que impressionam até porque algumas pessoas pensam que pode ser um instrumento muito pobre, o fole de oito baixos, mas não. É um instrumento extremamente rico em possibilidades e a família Calixto vem mostrando isso desde seu de Deus até seus filhos e até hoje. Começou a chover aqui um pouquinho, talvez fique um pouquinho barulhento, mas tem nada não, a gente prossegue. Então vamos lá, Zé Calixto agora com esses conhecimentos novos adquiridos ali no fole de oito baixos começa a fazer muito sucesso e logo é notado por um dos grandes mestres da música nordestina, um dos grandes compositores, que é Antônio Barros. E Antônio Barros leva ele para tocar em Recife. E aí faz muito sucesso, mas esse é um momento muito curto da trajetória de Zé Calixto. Então, logo esse conjunto que tocava na rádio em Recife terminou, Zé Calixto voltou para Campina Grande e Antônio Barros foi para o Rio de Janeiro. Nisso, Antônio Barros prometeu a Zé Calixto que assim que desse, ia levar Zé Calixto também para o Rio de Janeiro para trabalhar lá com ele. Dito e feito, um tempo depois que Antônio Barros foi para o Rio de Janeiro, mandou trazer Zé Calixto foi para o Rio de Janeiro, gravou inúmeros sucessos e se tornou um artista super conhecido, super renomado nesse estilo do oito baixos. Tanto é que Zé Calixto passou a vida toda dele morando no Rio de Janeiro, né? Até que na década de 90, esse estilo instrumental de forró começou a entrar em declínio. Então os forrós eles começaram a adotar outras formas de apresentação e o oito baixos começou a ser um instrumento um pouco marginalizado, em detrimento da sanfona de 120 baixos tocada em um forró cantado, né? As canções. E aí surge também o movimento do forró universitário, né? E nesse meio tempo, nesse ambiente, começa a partir dos anos 2000 a haver um movimento de revalorização do oito baixos e de todo esse universo. Então, uma figura bastante importante nesse movimento de tentar levantar é Guilherme Maravilhas, que foi o sanfoneiro do forró sacana. Então ele era desse movimento do forró universitário e ele começou a pesquisar, a tocar oito baixos e a ser um grande militante mesmo dessa valorização do instrumento ali naquele contexto do Sudeste, do forró no Sudeste. O segundo filho de Seu de Deus foi Bastinho Calixto, que foi um outro grande sanfoneiro de oito baixos, nasce ali em 1951 e desenvolve a maior parte da sua carreira na década de 70, que é quando grava os seus primeiros LPs,
seus primeiros discos, e faz muito sucesso. Baixinho Calixto começou a sua carreira tocando, na verdade, zabumba para Luiz Gonzaga e também fazendo percussão para Jackson do Pandeiro. Então imagine você a confluência de conhecimentos, de riqueza musical que esse cara carregava, né? Ele teve experiência com dois dos maiores mestres da música nordestina e a partir dali desenvolveu a sua carreira. Então, é curioso, inclusive, pensar o quanto isso é recorrente de tocar percussão, tocar outros instrumentos e aí depois começar a carreira como folista. Então, desde Céu de Deus, começou tocando reco-reco lá com outro folista e depois se tornou folista, até Bastinho, que começou tocando zabumba para Luiz Gonzaga e depois assumiu sua carreira como folista. Isso se torna muito comum nesse universo do oito baixos. E aí, Baixinho Calixto, ele se casou com Ermelinda. Então, Ermelinda, ela era compositora e era do trio Mossoró, era uma cantora de muito sucesso também da época. E ali juntos eles fazem uma carreira musical muito importante. Baixinho Calixto gravou inúmeros LPs, além de ter composto mais de 1000 músicas. Então, é um cara que realmente tem um impacto fundamental nessa trajetória aí da tradição dos oito baixos no Nordeste. O terceiro filho tocador de Céu de Deus foi João Calixto. João Calixto ele foi para o Rio de Janeiro e começou lá a sua carreira musical tocando zabumba. O pessoal nem sabia assim, que ele tocava fole de oito baixos, era algo que tinha deixado aqui no Nordeste, né? Até que em um determinado momento ele volta para o Nordeste para ficar com Céu de Deus, com o pai dele, né? E retoma essa prática do fole de oito baixos. Quando ele vai para o Rio de Janeiro pela segunda vez, ele já volta tocando oito baixos e leva essa bagagem com ele. O pessoal se surpreende porque não sabia nem que ele tocava o fole de oito baixos. E ali ele começa a tecer sua carreira como folista, né? E aí tocou com inúmeros mestres, com Dominguinhos, com Sivuca, com Genaro, com o próprio Luiz Gonzaga, rei do Baião. Então não tem ninguém fraco não, minha gente. Nessa família é todo mundo extremamente habilidoso, extremamente talentoso no instrumento, que é um instrumento extremamente difícil e é uma família que domina o instrumento com uma maestria impressionante, né? João Calixto foi dos irmãos o que menos teve contato com esse mundo musical ali no Rio de Janeiro, porque depois ele volta para Campina Grande e desenvolve a maior parte da sua carreira musical em Campina Grande, diferente da maioria dos outros irmãos tocadores. Por fim, a gente chega em Luizinho Calixto, o caçula dos tocadores, esse que é Luiz Gonzaga Tavares Calixto, inclusive teve seu nome colocado em homenagem ao rei do Baião, né? Então ele não é Luiz Gonzaga à toa, ele é Luiz Gonzaga em homenagem ao rei do Baião e também porque ele nasceu no dia 21 de junho, dia de São Luís Gonzaga. Então, segundo a mãe de Luizinho Calixto, esse nome é em homenagem a São Luís Gonzaga e a Luiz Gonzaga, rei do Baião. E aí ele nasce em 1956, época em que o rei do Baião, né, Luiz Gonzaga, estava ali num estouro, um momento de auge da sua carreira, produzindo muito. E as rádios também estavam difundindo muito a música regional. Então, nessa época, Luizinho Calixto está em Campina Grande e Zé Calixto, o irmão mais velho, está lá no Rio, produzindo, fazendo muitas gravações. E lá em Campina Grande tinha a rádio onde Rosil Cavalcante conduzia os seus programas. Rosil Cavalcante, que é um grande compositor e radialista. E o que acontecia? Zé Calixto, lá do Rio de Janeiro, mandava os discos que ele gravava sempre para Rosil Cavalcante tocar na rádio em Campina Grande. E nessa, Luizinho aqui em Campina Grande ouvia os discos de Zé Calixto, do irmão, e aí ele conta que ele pegava um assento, um pedaço de madeira e ficava fingindo tocar. Só que não saía som, obviamente, mas ele ficava ali solfejando aquilo que ele tinha escutado dos discos. E assim ele ia formando uma memória musical das coisas que o irmão tocava. Até que o irmão, numa ida a Campina Grande, percebe que o menino tem jeito, que se botar um instrumento no colo dele, ele vai desenrolar. E finalmente dá uma sanfona para Luizinho Calixto. Luizinho muito novo, ainda criança. Quando ele pega a sanfona, ele já sai tocando muitas coisas.
e assim ele dá início à sua trajetória no Fole de Oito Baixos, né? Até que Luizinho Calixto, assim como os outros irmãos, se muda um tempo para o Rio de Janeiro e na década de 70 ele grava o seu primeiro disco e daí em diante são muitos discos, 19 a 20 discos eu acredito até hoje, não tenho certeza exata do número, mas é por aí, então é uma produção muito vasta e nessa mesma linha de Zé Calixto, de fazer muita coisa com choro, muita coisa complexa harmonicamente. Podemos dizer que é um virtuoso de um instrumento que exige tanta habilidade, né? Ele inclusive tocou com Luiz Gonzaga um tempo e isso também dá a ele um conhecimento muito legal, muito importante para ele fazer as coisas também sempre remetendo a uma tradição de como se faz as coisas no sertão, no Nordeste. Eu me lembro, por exemplo, uma vez que eu recebi Luizinho Calixto aqui em casa, e aí ele me falando sobre como se toca várias coisas de Luiz Gonzaga, que às vezes o pessoal simplifica. Ele diz: ah, mas não é assim. Às vezes o pessoal faz pensando que é assim, mas não é. É uma harmonia que engana, é algo que é um pouquinho diferente, é algo que só falta um tiquinho assim para dar um balanço do jeito que Luiz Gonzaga fazia. Então ele domina esses segredos de como Luiz Gonzaga fazia e tocava suas músicas. E é sempre muito legal conversar com o Luizinho Calixto, porque a gente vai descobrindo quais são esses segredos, quais são essas formas de tocar que Luiz Gonzaga tinha e que ele incorporou na vivência dele com Luiz Gonzaga, né? E aí Luizinho Calixto, como o mais novo, né, dessa tradição, ele acaba sendo também o guardião, né? Tem consigo a responsabilidade de manter acesa essa chama, essa história do Fole de Oito Baixos aqui no Nordeste, né? Então, ao mesmo tempo que é um instrumento bastante marginalizado, principalmente se colocado em comparação com a sanfona de oito baixos, as pessoas tendem a hierarquizar, quando na verdade são instrumentos igualmente importantes e muito diferentes, inclusive. Ao mesmo tempo que existe essa desvalorização, se você for ver, existem muitos sanfoneiros por aí tocando Fole de Oito Baixos. E se você toca Fole de Oito Baixos, inclusive comenta aqui, vamos trocar uma ideia, porque é uma tradição que não morreu, é importante que se diga. E Luizinho Calixto está contribuindo hoje para a manutenção, para a preservação dessa tradição. E nesse sentido, ele lançou um manual, chama Manual para Ensinar a Arte de Tocar Sanfona de Oito Baixos. Então, é um material didático para quem está começando, quem está aprendendo a tocar Fole de Oito Baixos, para que consiga, a partir desse material, desenvolver sua técnica no instrumento, inclusive nessa afinação que a gente usa aqui no Nordeste, que é uma afinação que não é a afinação original, é uma afinação transportada, que a gente chama, uma afinação específica do estilo de oito baixos aqui no Nordeste brasileiro. Então, se você tem um oito baixos em casa e não toca, por exemplo, corra para comprar esse manual de Luizinho, para a gente continuar mantendo acesa essa chama, continuar alimentando essa história que é tão importante para a história da música nordestina, né? Valorizar essa nossa ancestralidade, essa nossa matriz. É como diz Luiz Gonzaga: respeita os oito baixos do teu pai. Então é isso, minha gente. Esse vídeo foi para falar um pouquinho sobre a história da família Calixto, né? E dizer que essa é uma tradição muito importante para a nossa cultura. Dizer que é importante que a gente esteja sempre atento para valorizar essas pessoas que são parte dessa tradição, né? Que são aqueles que carregam esse conhecimento tão importante que faz parte da história do nosso Nordeste, da música nordestina, não é não? Então, Seu de Deus, Zé Calixto, Bastinho Calixto, João Calixto e Luizinho Calixto são essas figuras que fazem parte dessa família, mas que além deles existem muitos outros tocadores de fole de oito baixos por aí afora e que a gente tem que sempre reconhecer e valorizar. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comente aqui o que você achou, o que você quer para os próximos vídeos, tá certo? Tá desfeito aí o engano com a foto de Luiz Gonzaga, que é Luiz Gonzaga Tavares Calixto, na verdade, Luizinho Calixto, tá certo? E no mais, minha gente, para finalizar, eu queria dedicar esse vídeo a Zé Calixto, que faleceu esse ano, mas que deixou pra gente esse legado imenso. Escutem a obra de Zé Calixto, de Luizinho Calixto, de todos os tocadores de fole de oito baixos que deixaram coisas maravilhosas pra gente e que a gente tem que sempre estar em busca de conhecer, tá bom? Então, deixe seu like, comente aqui o que você achou
e até o próximo vídeo. Um beijão para todo mundo!